Bem, mais uma vez nós estamos juntos e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão dos diagnósticos. Os diagnósticos são algo extremamente questionável por uma série de pessoas. Alguns advogando a sua realização de forma inquestionável e indispensável para que a criança possa ser cuidada. E outros referindo-se a ele simplesmente como um mero rótulo que não serve para nada. Bem, em primeiro lugar, nós temos que pensar em diagnosticar o quê? Diagnosticar significa reconhecer. E no caso de um clínico, reconhecer uma doença. Reconhecer algo que traga um prejuízo adaptativo e uma dificuldade funcional naquela criança, naquele ser em desenvolvimento. E aí nós temos uma primeira questão: o que é esse prejuízo adaptativo? O prejuízo adaptativo não é aquilo que os pais ficam desapontados quando a criança não consegue. Então a primeira coisa a ser pensada é: o que eu estou chamando de um prejuízo adaptativo? Uma criança, como qualquer ser vivo, tem possibilidades e limites. Esses limites são dados desde limites genéticos, que podem ser compreendidos a partir da própria curva de desenvolvimento normal. Ou seja, uma criança de 5 anos não tem o padrão atencional que muitas vezes eu exijo dela. Uma criança de 5 anos não tem obrigatoriamente condição de ser alfabetizada, muito menos em 2 línguas. E isso é um limite da espécie e do padrão desenvolvimental desse indivíduo. Outros limites existem por questões práticas, ambientais, dificuldades de desenvolvimento, alterações ambientais, dificuldades do próprio meio e, por que não dizer, características individuais que fazem com que algumas pessoas se deem melhor em um padrão de atividade do que outras. É impossível nós imaginarmos, aliás, isso é um absurdo da pós-modernidade, que todas as pessoas são iguais entre si. Não são. Inclusive porque elas são geneticamente diferentes, têm histórias de vida diferentes, provêm de ambientes diferentes, e tudo isso as modela como seres únicos e diferentes entre si. Então a primeira coisa que eu tenho que pensar quando eu falo nos limites de uma criança é a que limites eu estou me referindo. Não é porque ela não presta atenção que ela tem TDAH. Não é porque ela não gosta de jogar tênis e eu tenho o maior interesse que ela seja tenista, porque eu vejo nela uma habilidade e uma possibilidade enorme, que isso significa um problema. Então, ver a criança significa compreendê-la em seu contexto de desenvolvimento e não naquilo que os pais desejam. E isso traz algumas questões extremamente interessantes, porque um profissional de saúde mental, ele diagnostica quadros específicos. Ele não satisfaz a vontade dos pais. Ele cria sistemas de suporte ou propõe sistemas de suporte para que esse indivíduo viva melhor, não para que ele supra as expectativas dos pais. Então não é dando metilfenidato que eu vou fazer com que esse menino tenha mais interesse pela escola. Da mesma maneira que não vai ser através de um modelo psicoterápico, seja ele qual for,
que eu vou fazer com que esse menino pretenda virar um jogador profissional de tênis. E nós falamos isso porque isso é muito frequente e porque nós nos defrontamos com isso no cotidiano. Uma criança é um ser em aberto, mas é um ser que já tem individualidade. E aí nós caímos numa outra questão que tem permeado a nossa pós-modernidade. Diagnosticar, como eu falei, significa reconhecer. Para eu reconhecer, eu preciso conhecer a criança. E para que eu conheça a criança, eu tenho que saber o que ela é. Então não basta eu preencher checklists, que aliás lembro muitas vezes algumas antigas revistas femininas que traziam listagens para ver tal ou qual tipo de manifestação comportamental das suas leitoras e que elas preenchiam e ficavam muito felizes ao final. Não, conhecer uma criança significa estudá-la em termos gerais sobre como ela se desenvolve e conhecê-la em particular em seu ambiente, quem ela é. Assim, quando se ouvem alguns absurdos do tipo quem conhece a doença faz uma boa clínica infantil, alguém que fala isso é simplesmente alguém que só conhece crianças se teve filhos, porque senão nem isso conhece. É exatamente o oposto. É aquilo que propunha a escola de Cos em detrimento da escola de Quinido. Trata-se a criança e não trata-se a doença na criança. Trata-se uma criança que está doente e não uma doença que incide em qualquer um. A doença mental na criança se reveste de características muito peculiares, para não dizer que ela tenha uma apresentação sui generis na maioria das vezes. E a ingenuidade se pensar que fazer uma psiquiatria de questionários vá suprir a demanda daquelas crianças que assim necessitam. Portanto, antes de se pensar em fazer um diagnóstico, a condição sine qua non para uma boa clínica é conheça a criança. Voltamos em outra ocasião.